Oi, gente, eu tentei fazer um apanhado aqui do mínimo que você precisa saber para a prova de matemática da ETEC. Assim, tem umas tarefas liberadas aí. A habilidade principal é saber interpretar a questão, usar a fórmula que ele está dando e achar a resposta. Mas para fazer isso, o mínimo que você tem que ter é porcentagem, regra de 3, equação de segundo grau e área de figuras planas. Você tem que estar familiarizado com isso, com notação científica, exponencial, um pouco disso aí, tá? Mas o principal é conseguir interpretar o que ele deu. Muitas vezes ele dá a fórmula e o exemplo, igual na última prova, e pede para você fazer igual. Basicamente é isso, gente. Mas vamos lá. O mínimo que você tem que saber para fazer a prova da ITEC. Tem que saber porcentagem. O que é porcentagem, gente? 17% de alguma coisa. 17,5%. Qualquer coisa por cento é dividido por 100. 10% é 10 sobre 100. Uma dica que eu dou é quando ele fala, ó, alguma coisa teve um aumento de 10%. Você pode fazer essa coisa aqui, mais 10% dela e achar a resposta. Ou você pode fazer direto 1,10 vezes essa coisa, que você também acha a resposta. É um método mais direto. Eu coloquei esses mapas mentais que você acha na internet, todos têm o local onde você acha. Vocês podem dar uma olhada, tá? É mais para vocês não irem assim sem o principal. Aqui tem um exemplo de 17,5%, 15%, ó, 60% de 34. 60% é por 100. Você faz isso aqui vezes isso aqui, ó, vai dar esse número. Se ele quer 60% de aumento, você pega o que você já tinha, o 34, e soma isso aqui. Então vai ficar 50, 54,4 seria. Se fosse 60% de aumento, tá? Tem que saber equação do primeiro grau, né, gente? Isso aqui é o básico do básico. Equação do primeiro grau, você tem uma variável só aqui, ó, x. Ou um sistema com x e y, mas aí tem duas equações. Mas vamos falar da primeira aqui, ó. Por exemplo, você coloca tudo que foi igual do mesmo lado. A 7x mais 80 igual a 4x menos 7. Coloca o 7x e o 4x do mesmo lado. Passou para cá, passa com o sinal trocado, menos. 80 passou para lá, passa com o sinal trocado, menos. Você isolou o x de um lado e o que não é x do outro. Tá aqui multiplicando, passa dividindo. Bem basicão, tá, gente? Equação de segundo grau. O principal que você tem que saber, que você vai resolver qualquer coisa praticamente, Bhaskara. Bhaskara. Menos b mais ou menos t raiz de delta sobre 2a. Sendo que delta é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando, ó, quando eu estou falando de b, estou falando desse cara na frente do x. Quando eu estou falando de a, eu estou falando desse cara na frente de x ao quadrado. Só um momento. Quando eu estou falando de c, estou falando dessa variável que não tem incógnita na frente. Você tem que saber que quando o a é positivo, a curva, a parábola é assim, voltada para cima. Quando esse a é negativo, a concavidade que a gente fala, parábola, é voltada para baixo. Isso é o mínimo, tá, gente? Tem o ponto aqui menor, ponto maior, como você calcula, mas eu não vejo pedir muito e eles costumam dar a fórmula. Outra forma de você calcular é por soma e produto. Ó. Isso aqui é a raiz 1, isso aqui é a raiz 2. A soma dela é menos b sobre a. Então você tem a equação de segundo grau aqui, ó.
A soma das raízes é menos b sobre a, e a multiplicação é o c sobre a. Aí você forma um sisteminha e acha as duas raízes. Isso aqui, junto com porcentagem, é assim, básico do básico, tá? Regra de 3 simples. Tem diretamente proporcional e inversamente proporcional. Ó, por exemplo, João consegue azulejar uma área de 12 metros quadrados em 3 horas. João foi contratado para azulejar uma área de 60 metros quadrados. Em quanto tempo ele vai fazer? Pensa aí um pouquinho. Se em 12 metros quadrados ele levava 3 horas e agora aumentou para 60, quantas horas ele leva? É só multiplicar inclusive, ou fazer 12 sobre 60 igual a 3 sobre x. Agora imagina uma situação diferente. Eu vou... O João faz isso em 3 horas. Mas eu vou contratar o Pedro, que também faz em 3 horas. E a quantidade manteve a mesma. Se 12 metros quadrados são feitos em 3 horas, agora que eu tenho dois homens, duas pessoas trabalhando, os mesmos, eles vão fazer 12 em quanto tempo? Deixa eu ver se eu consegui me explicar direito aqui. Vamos pôr 24 aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver um jeito que não confunde a cabecinha de vocês. Pensa que assim, ó, um pedreiro leva 2 dias para terminar uma casa. Dois pedreiros levam quanto tempo? X. Assim fica melhor. Aqui já é inversamente proporcional, porque quanto mais pedreiros, menos tempo eu levo para terminar a casa. Então aqui já seria 1 sobre 2. Se você está pegando... Ó, vamos pegar o começo. Eu gosto de pegar a ponta da seta. 2 sobre 1 igual a 2 sobre x. Corta. X igual a 1. É inversamente proporcional, tá vendo? Porque quanto mais gente, menos tempo eu levo. Basicamente é isso. Isso aqui eu tô passando bem por cima, tá? Só para vocês irem assim, com o mínimo de preparação. Por que que aqui embaixo, ó, quanto mais serviço, mais tempo leva? Por isso que é diretamente proporcional. Outra coisa muito pedida, Teorema de Pitágoras. Gente, isso aqui é o mínimo do mínimo, né? Você tem um triângulo retângulo e você tem uma fórmula por definição, que é essa aqui, ó. Ela é usada de muitas formas. Por exemplo, para achar a altura de alguma coisa. Ele fala, a distância de um lugar até o outro é tal. A escada tem um tamanho tal, qual que é a altura? Ou ele pode fazer qualquer variação. Aqui, nesse caso, ele te deu a altura do prédio e a distância do começo da escada até o prédio. Qual que é o tamanho da escada? Hipotenusa ao quadrado, que é o x, igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. É puro e simples o uso dessa fórmula aqui, gente. Nada mais que isso aí. Tem que estar familiarizado com Pitágoras, hein? Cai e cai muito. Área de figuras planas. Volume ele vai dar a fórmula para vocês, mas a área tem que saber, ó. Quadrado, lado ao quadrado. O retângulo, base vezes altura. É a mesma coisa, como o lado aqui é igual, ficou lado ao quadrado. Um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Paralelogramo, mesma coisa, ó. Base vezes altura. Não é a mesma coisa que isso aqui, ó. Mudou nada.
Losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Esse aqui é um trapézio reto, né? Mas poderia não ser. Poderia ser mais ou menos assim, um trapézio normal. Não muda nada. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso aqui é importante. Vocês têm que saber sobre o triângulo equilátero que a altura dele, lado, raiz de 3 sobre 2. E que a área dele é a lado, raiz de 3 sobre 4. Essas duas informações sobre o triângulo equilátero são muito importantes, tá, gente? Deixa eu só apertar aqui, gente. E o círculo. O círculo você tem que saber duas coisas. A área πr ao quadrado e o comprimento dele, 2πr. Mesmo assim, a ITEC costuma ser boazinha e dá isso de graça, hein? Não pode errar. Você tem três fórmulas de cálculo aqui, ó. Ah, lembra, perímetro é só somar o lado de qualquer coisa. Perímetro de qualquer coisa, você só soma os lados. Se ele te deu uma figura diferente, você pode dividir ela em figuras que você conhece. Por exemplo, um quadrado, você acha a área desse quadrado e soma com a área desse retângulo. E esse aqui é mais famoso, mais pedido. Por exclusão, eu quero a área da figura rachurada. Você pega a área do quadrado, que é a área total, e exclui a área do círculo aqui, ó. Sobrou esse coloridinho aqui. Relações trigonométricas, mínimo. A ITEC costuma ser boazinha e dá o seno, cosseno e tangente que ela quer. Mas tem que saber, né? A fórmula do seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Muito importante. Saber onde está a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, né, gente? Mas isso aqui eu diria que é bom vocês saberem, tá? Monta assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Põe raiz em cima de todo mundo, raiz de 1 é 1 mesmo. Todo mundo se divide por 2. A tangente é esse. Lembra que a tangente aqui é o seno sobre cosseno? Então você divide meio por raiz de 3 sobre 2. Você vai chegar nisso aqui. Esse, como são números iguais, um dividido pelo outro dá 1. E esse dividido pelo de baixo dá raiz de 3. Isso aqui eu vejo menos na ITEC, mas às vezes aparece. São as relações métricas no triângulo retângulo. Isso aqui é Pitágoras. Olha o retângulo aqui, ó. Tem algumas importantes. B ao quadrado é igual a n vezes a. Isso vale para o outro lado, c ao quadrado igual a m vezes a. Altura ao quadrado é igual a m vezes n. Isso aqui é tudo por definição, gente. A vezes a altura é igual a b vezes c. Qual outro? Ó, b vezes h é igual a c vezes n. Então eu gosto de fazer esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Tudo isso é costume, tá, gente? Conforme você vai fazendo exercício, você vai lembrando. Mas se você nunca viu, não se desespere. A ITEC não pede tanto esse aqui, não. Eu coloquei por mais garantia. E C vezes H igual a B vezes M. C vezes H igual a B vezes M.
Agora aqui sim, média aritmética. É o resultado da divisão de uma somatória pela quantidade de números que foram somados. Seja lá o que você estiver somando, número de provas, ó, prova 1, 2, 3. Vamos supor que separasse em 3. Eu chamo de número de eventos. Você divide aqui pelo número de eventos, ó, N. Então P1 vezes P2 vezes P3, P1 mais P2 mais P3 dividido por N. Ó, aqui digamos que são 4 provas. Você tirou primeiro 6, na segunda 9, na terceira 7 e na quarta 5. Você soma elas simplesmente e divide pelo número de provas, 4. Tem vídeos meus falando sobre média aritmética aí, se vocês procurarem, tá? Acho que de exatas, algum assim. Isso aqui é o mínimo que vocês têm que saber. Média ponderada eu nunca vi cair. Provavelmente vocês não têm que se preocupar, mas média aritmética sim, gente. Tem que saber o que que é. Tá bom? Isso aqui é só uma passada rápida aí para vocês não irem cruz aí pra prova. Se você chegar lá dominando minimamente porcentagem, equação no primeiro e segundo grau, regra de 3 simples, proporcional e inversamente proporcional, teorema de Pitágoras, área de figuras planas, isso aqui de unidades também é bom saber, ó, como é que você transforma metro em quilômetro, em centímetro. Aqui ele está multiplicando por 100 porque ele está fazendo ao quadrado, mas se você tirasse ao quadrado era por 10. De quilômetro para cá, você multiplica por 10. Quando você faz o inverso de metro para quilômetro, você divide. Tá bom? Área de figuras planas simples, é o mínimo. Essa por exclusão, essa por partição. Tem que saber. Relações trigonométricas básicas aqui, ó. Tem que saber. Relações métricas é bom dar uma olhadinha nas principais. E média aritmética aqui, ó. Se você for com isso em mente e souber pegar lá a prova, quando ele te der um exemplo, olha nas minhas primeiras tarefas aí tem. Ele te dá ó, você calcula alguma coisa dessa forma e usa essa fórmula. Aí ele ainda te dá um exemplo. Agora ele, ó, faz igual com esses outros números aqui. Se você souber fazer isso, você vai se dar bem, porque é uma habilidade que você precisa no ensino médio, que você vai aprender muita coisa nova lá. Você precisa ler no livro o texto, entender e saber replicar. Por isso que eles pedem tanto no vestibulinho isso aí. Tá bom? Só para vocês não irem sem nenhuma preparação em matemática, que muita gente tem dúvida e me pede aí, tá? Isso aqui é o basicão para você conseguir fazer uma boa prova em matemática. Lembrando que interpretação de texto, assim, é vital. A maioria das respostas estão no próprio texto, gente. Só saber procurar, tá? Mas matemática era mais isso aqui. Um abraço para todo mundo aí.